Como professores de literatura que somos, nós ouvimos muitas perguntas dos alunos, tipo... Eu li o resumo. E se li o resumo, tá tudo bem, não tá, professor? Leandro, o que você acha? Não tá tudo bem, não. Mas por quê? Não é isso, né, pessoal? O resumo, ele resume o enredo. E se a gente dizer que o resumo é suficiente para o vestibular, a gente está matando a obra literária. Literatura não é só enredo, não é só história. Literatura leva em consideração um monte de coisa na construção do texto que os vestibulares cobram. Portanto, você aí tem que estar ligado nisso, né, Valmir? Coisas como o quê, por exemplo? Eu tô pensando aqui, será que se não é só enredo, personagens específicas pode ser uma das questões que eles gostam de trabalhar? Claro. Vamos pensar num exemplo? Na Iracema. Iracema você não deve ler como uma personagem qualquer. Iracema, na verdade, é a representação da América. Mas não de qualquer América, da América Virgem. Dá uma olhada no anagrama que quer dizer Iracema. Iracema misturou as letrinhas e se transformou em América. Veja essa personagem não como uma personagem qualquer, mas como representação. É uma ideia, não é, Leandro? É isso aí. E outra coisa importante também, fora a construção das personagens, é o estilo de escrita, a linguagem utilizada. A gente vem debatendo bastante esse assunto da linguagem nas obras literárias aqui. Veja os nossos outros vídeos sobre isso. E além da linguagem, outra coisa importante é qual, Valmir, também? Questão social. Questão social é interessante, porque mistura estilo de escrita com tema. Por quê? O estilo realista, ele é mais analítico, ele é mais denso. O estilo romântico é mais idealizado, ele foge desse mundo mais concreto. Então, uma questão literária neorrealista ou realista em Memórias Póstumas ou em Mayombe diz respeito também a questões sociais, como a questão do negro no Brasil e a questão da escravidão. São pontos importantes que o vestibular pode trazer para você, para que a gente entenda que o jogo da linguagem é também o jogo da ideia, o jogo das questões sociais. Mas dá para ir para questões específicas, Leandro, tipo questão o quê? Tipo questões literárias, a própria construção do texto, como ele ocorre. Por exemplo, o estilo utilizado, como o professor Valmir falou, mas não só em relação à escola literária, bem como a construção discursiva de um poeta, por exemplo. Se a gente pegar Drummond, o Drummond ele é um poeta modernista, pertencente à segunda geração do modernismo brasileiro, mas ele tem construções classicizantes na obra Claro Enigma, que é uma obra de leitura obrigatória para os vestibulares. Nessa obra a gente encontra poemas em que ele não tem preocupação alguma com a métrica, com a rima, escrevendo em cima de versos livres, brancos. Mas, por outro lado, nós encontramos sonetos, que é a coisa mais clássica que o soneto, ou mesmo se a gente pegar aquele poema que é um dos poemas mais importantes da literatura brasileira, quiçá o poema mais importante do Claro Enigma, A Máquina do Mundo, nós observamos ali um intertexto com Camões. Então ele vai buscar lá nos Lusíadas a ideia da máquina do mundo, bem como ele vai buscar um outro intertexto lá no Dante Alighieri, na Divina Comédia, na construção dos tercetos decassílabos. Então observe essa relação entre o clássico e o moderno na construção do texto literário. E além disso, Valmir, tem outra coisa também. Ou outras coisas, né? Clássico e moderno, questões históricas, questões filosóficas. Questões filosóficas importantes pra gente. Lembra do Rousseau e o seu mito do bom selvagem? Usa isso na Iracema. Lembra do pessimismo schopenhaueriano? Memórias Póstumas, Claro Enigma. Tem ainda a questão da metafísica, que em Claro Enigma e Sagarana é muito importante. E mais do que isso, há ainda o marxismo e o socialismo, que podem ser lidos tanto em Mayombe quanto em Vidas Secas. Mas filosofia sem história não acho que seja uma boa pedida. Leandrão, questões históricas, importante? Questões históricas é muito importante nessas obras, né? E quando a gente pensa em questões históricas, nós podemos falar, por exemplo, daquelas obras construídas no século XIX. O Memórias Póstumas de Brás Cubas,
o próprio Cortiço, se a gente pensar no próprio Minha Vida de Menina, que embora tenha sido publicado na década de 1940, é um texto escrito no final do século XIX. E se a gente for para essas obras, a gente pode pensar na questão da abolição da escravatura. No Memórias Póstumas, a gente está falando ali de um burguês, que é o Brás, que cresceu no meio dos escravos, ele tinha seu escravo, o moleque Prudêncio, que ele montava cavalinho, ou seja, fazia dele o que queria, fazia gato e sapato. E mais tarde, quando ele encontra o Prudêncio, a relação entre os dois ainda é a relação do escravo e do senhor de escravos, embora o Prudêncio estivesse já alforriado, portanto, era um homem livre. E no próprio Minha Vida de Menina, nós observamos também essa questão da abolição, porque embora escrito um pouco após a questão da abolição, as relações escravocratas ainda existem na chácara, no sítio da avó. A avó manda ainda naqueles que foram ex-escravos dela. E ainda falando de Minha Vida de Menina, uma questão histórica muito legal que aparece ali é que no ano de 1894 nós tivemos a primeira eleição para presidente no Brasil. Prudente de Moraes foi eleito. E ela mostra como que estava Diamantina no dia da eleição, naquele dia que era um dia muito importante para o país. E mais do que isso, ela deixa muito claro que a avó chegava para todo mundo, chegava para os funcionários dela e dizia: vocês votem em quem o tio Joãozinho mandar. Isso é voto de cabresto. Essa é uma questão histórica muito importante dentro dessas obras. Beleza? E Valmir, aquela pergunta: professor, eu só li o resumo, é suficiente? A resposta é um sonoro não. Não. Não é suficiente. Tem várias outras coisas que você tem que levar em consideração na hora da leitura, na hora da construção do texto literário ali. Beleza? Se quiser saber mais então sobre isso, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Nem deixar de compartilhar o nosso canal. É isso então. Vamos junto? Vamos linguajar?